Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço, preciso sempre olhar para não errar, os 650, estamos chegando a 655 mil inscritos no meu canal e estamos também atingindo 127 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, indique o canal a um amigo, uma amiga, muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho que avisa as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro, e isso é importante, que além de estar inscrito, existe o apoiador, que é o membro apoiador do canal. O que é o apoiador? Aquele que apoia o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático. Tem duas formas de ser apoiador do canal. É muito simples, você entra para ser apoiador, tem as duas formas e você escolhe aquela que você acha que é melhor. E, dessa forma, apoia efetivamente o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático. Podia ser radical republicano, que está muito bem colocado na defesa dos ideais da República. Bem, lembrar que amanhã nós vamos postar, acabamos de fazer, uma das razões, estamos começando um pouco atrasado hoje, uma excelente entrevista com o senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, conhecido de todos, especialmente pela participação, foi vice-presidente da mais importante CPI desse século, a CPI da pandemia, que foi fundamental, foi aquela, inclusive, que levou à vacinação, porque denunciou todos os crimes do Jair Bolsonaro e da sua caterva, mais do que caterva, é uma quadrilha que é responsável pela morte, até o momento, infelizmente, de 630 mil brasileiros e brasileiras. A entrevista nós vamos postar amanhã, foi muito boa, muito bacana. Então, antes de a gente começar hoje a questão mais analítica, tenho aqui uma surpresa para vocês aqui. A Letícia, minha mulher, está aqui. Lê. Olá, passando por aqui para avisar vocês que eu tenho um perfil no Instagram, Letícia de Castro Villa Oficial. Eu espero vocês lá com muitas dicas de moda, arte, cultura em geral. E avisando também que hoje no Instagram Marco Antônio Villa Oficial teve uma live que é exclusiva, que só tem no Instagram, e da qual eu também participei. Então, nós esperamos vocês lá também, tá? Até e muito obrigada. Valeu, bem lembrado, viu? É sobre, nós pegamos como foco o Arnaldo Jabor, tá? Vamos lá, então. Bem, passando rapidamente pelo que tem de mais importante no noticiário, né? Quer dizer, claro, tem de ser destacado, infelizmente, o Arnaldo Jabor. O Arnaldo Jabor eu acompanhava desde a época do Cinema Novo, né? Foi muito importante em vários filmes importantes, mas um deles que eu destacaria em especial é o Todo Mundo Será Castigado, um filmaço. Depois como articulista durante muitos anos da Folha de São Paulo, depois a presença na Globo, especialmente no Jornal da Globo. Quer dizer, você conseguir dialogar com essas diferentes formas de expressão não é fácil, é só alguém como Arnaldo Jabor, e muitas das crônicas que foram publicadas em livro, né? Ou seja, aquela crônica que se sustenta também no livro, que é uma outra qualidade, porque tem crônicas que se sustentam no dia que ela é publicada, mas não na forma de livro. E certamente o criminoso Bolsonaro, não é porque está no exterior, longe disso, não vai fazer nenhuma lembrança, nenhuma nota. Ele tem como prática isso. Tudo que é importante para a cultura brasileira, vide, por exemplo, quando morreu o João Gilberto, ele ignora, porque ele é ligado a marginais, é um quadrilheiro, é um homem que não tem nenhuma identificação com a cultura, né? E não vai fazer nenhuma referência à morte de Arnaldo Jabor. Então, eu queria só destacar, lembrar dessa questão e rapidamente lembrar de uma que eu já vi nos comentários aqui também, que é a questão das aulas virtuais das faculdades, especialmente universidades privadas. É uma tremenda enganação. Não há mais justificativa para isso. Se você tem bares funcionando, restaurantes, jogos de futebol, etc., a pergunta é,
Por que não tem as aulas presenciais nas faculdades e universidades privadas? Sabe por quê? Por causa do lucro. O lucro. Ninguém está interessado em ensino. Isso é absolutamente secundário. É o lucro. Você derruba suas despesas e joga lá nas alturas o lucro, que já é muito, 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 muito alto. Eu não entendo a paralisia das entidades estudantis. Será que não tem centro acadêmico, por exemplo, na sua faculdade? Não tem diretório central de estudantes na sua universidade? É inacreditável, porque o chamado móvel de luta, né, é que é a questão desse ensino à distância horroroso e durante 2 anos continua aí. Agora, é possível você compatibilizar uma parte presencial, a outra parte, vamos dizer, enquanto não chegarmos aí a um enfrentamento mais decisivo contra a Covid-19, virtual. E você faz essa combinação. Agora, é inaceitável essa picaretagem das faculdades privadas e das universidades privadas. Isso não existe e era necessário que esperar o Ministério da Educação vai ficar esperando, não vai acontecer nada. É mobilização estudantil. Onde está a Uni? Sumiu? Está sepultada? Onde estão as uniões estaduais dos estudantes? E os DCEs, Diretório Central dos Estudantes, e os centros acadêmicos, alguns lugares denominados como diretórios acadêmicos, sumiram. Não dá, né? Então, se você tem um filho, ou se você que nos acompanha é estudante, mobilize, fale lá, olha, vamos fazer alguma coisa, né? Para a rua em frente à sua faculdade, à sua universidade, chame a atenção das autoridades e aí a coisa começa a andar. Eu acho isso inacreditável, além da qualidade de ensino, né? Que fica terrivelmente prejudicada o ensino virtual. Por quê? Porque ninguém foi treinado para o ensino à distância. Nem o professor, nem os alunos, nada, nada. É uma picaretagem e que faz com que os lucros vão lá nas alturas das faculdades e universidades privadas. Bem, isso tem de ser destacado. E o silêncio, porque ninguém fala nada, né? É como se fosse um dado da natureza. Vamos em frente. Bem, passando... lembrar uma coisa inacreditável. Ontem, no Senado Federal, teve uma audiência com o senador Eduardo Girão, aquele do Bolsa Estupro, grande senador do Ceará, que defende a Bolsa Estupro, do Podemos, um grande senador, um homem fantástico. Ontem ele fez uma sessão dos negacionistas. Você acredita que ainda dentro do Senado Federal ele reuniu médicos e toda uma caterva, né, que deveria, na verdade, estar num edifício público, numa cadeia, porque era contra a vacina, olha o absurdo, nesse momento da história, contra a vacina e a favor, outra vez, da hidroxicloroquina, tudo aquilo que foi comprovado que é uma ação criminosa dos doutores Guedes. Portanto, você do Ceará, tenha vergonha desse senador Eduardo Girão, uma vergonha. Eu não sei se ele é parente do Raimundo Girão, historiador, tem até uma avenida ali na Meireles, né, ali na praia, né, um pouco aqui para dentro. Ele tem uma história do Ceará que eu li, porque quando eu escrevi meu livro sobre a seca, eu tinha de passar, evidentemente, pelo estado do Ceará, li até esse livro, faz bastante tempo, de uma história tradicional, mas não importa. Mas acho que ele teria vergonha desse senador Eduardo Girão, do Bolsa Estupro, e continua sendo negacionista. E era daquela turma, vocês lembram? Tinha o Alberto Roberto, senador de Rondônia, fantástico, do Rio Grande do Sul, né? Que era o Francis Soir, né? Lembra que falava? Harvard University, né? Grande senador do Rio Grande do Sul. Já teve o Paulo Brossaro, olha a decadência. O senador de Santa Catarina, que era um elemento patético, ridículo, né? Vocês lembram? Toda aquela caterva tal, que o Brasil inteiro assistiu durante 6 meses. Esse homem tem a cara de pau de fazer isso no Senado Federal. Eu falo ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o Senado serve para isso? Para uma ação da apologia da morte? Vergonha, hein? Vergonha. Bem, vamos ter de falar, claro, agora aqui, antes de falar do nosso mandrião, o criminoso Bolsonaro, olha, os nazifascistas bolsonaristas estão brigando entre si de forma fantástica. Uma senhora, como diria o Jânio Quadros, chamada Fontinelli, que eu nem sei direito quem é e nem me interessa, só porque saiu a notícia, mas é da caterva, né? Ela, num programa, ela teria dito, não vou nem falar onde, no de sempre, né? No mesmo lugar que vocês imaginam, onde tem apologia do nazismo, mas é direito de expressão, de opinião, né? Olha lá, onde tem apologia ao nazismo. Bem, naquele mesmo local, uma concessão pública, hein?
Rádio é concessão pública, TV é concessão pública. Olha que ponto nós chegamos. Bem, mas essa senhora lá atacou o secretário de Cultura, vamos chamar assim, suposto secretário de Cultura, porque ele não é secretário de Cultura. O sujeito que tem uma grande participação na história da televisão brasileira no Malhação. Olha o nível, né? E acusando que ele concederia recursos da Lei Rouanet se ela parasse de criticá-lo. E o intermediário, segundo ela, essa senhora chamada Fontinelli, já entrada em anos, etc., essa senhora disse o seguinte, que tem um elemento, não é cidadão, é um elemento, deixa eu ver, ela disse que tem um apelido, eu também nem sei, é um elemento, um apelido chamado Faca. Olha que coisa bacana, hein? Bacana. Para os tempos atuais está perfeito. Um elemento chamado Otávio Facuri, é o que está escrito aqui. Otávio Facuri disse que esse elemento, né, teria sido intermediário dessa suposto pedido do tal de Mário Frias. Tal. Os dois negaram, né? Mas se negaram, eu não entendo como é que ela resolveu fazer essa acusação se não tivesse sido insinuado que ela devia calar a boca e parar de criticar o ator da Malhação. Olha o nível, o ator da Malhação. Mas sinal de que o barco está afundando e os ratos são os primeiros a pular, né? Então, vamos só registrar esse fato. Bem, vamos, então, agora às questões que envolvem... lembrar, por favor, antes que me esqueça também, o ministro Fachin, que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, não irá presidir as eleições. Naquele momento, quem vai presidir é o ministro Alexandre Moraes, né? E o ministro Fachin foi muito feliz, né, que assumiu agora, dia 22 de fevereiro, ou vai assumir, melhor dizendo, a presidência, e disse o seguinte, que ele promete combater, expressão do ministro Fachin, o populismo autoritário. E o populismo autoritário, vocês sabem a quem ele está referindo, ao criminoso Jair Bolsonaro. Então, isso é importante, porque o TSE está montando um cerco em defesa da democracia, contra as fake news, né? Contra redes sociais que não têm sequer representação jurídica no Brasil, contra os criminosos nazifascistas bolsonaristas, contra o Bolsonaro, que é um homem perigoso. Por que contra? Porque ele ameaça, ele desqualificou, por exemplo, as urnas eletrônicas, e mentiu, dizendo que o Exército tinha dito isso, que ele era tudo mentira, e foi desmentido, inclusive, pelo ministro Barroso. Então, o populismo autoritário é esse. E o TSE está cumprindo muito bem as suas atribuições, se preparando para a guerra, porque eles vão fazer um ataque cibernético fantástico ao Tribunal Superior Eleitoral lá por volta do final de setembro, no dia da eleição, no primeiro turno no dia 2, no segundo turno no dia 30, né? E vão tentar desmoralizar as eleições, porque os criminosos sabem que já estão derrotados e querem destruir o nosso país. Todo nazifascista é inimigo do Brasil, né? Vamos só registrar, isso é importante. Bem, agora vamos ao criminoso Bolsonaro. É inacreditável, eu fiquei vendo ele chegar, o vídeo ele chegando no avião, desce, como ele estava vestido. Ele não estava com terno, tal, não. Ele estava com uma blusa que aparecia a camisa, que dá uma olhada do lado direito. Como se ele fosse visitar, ele não estivesse em Moscou numa visita de chefe de Estado, não. Ele ia conversar com o Queiroz, como se ele estivesse lá com os criminosos. O Adriano, sócio dele do escritório do crime, com o Rony Lessa, assassino de Marielle Franco, amigão dele, vizinho, são íntimos, né? Tanto que o filho dele, o tal de Jair Renan, que sumiu, hein? Ninguém mais fala de Jair Renan, da mansão que a mãe comprou em nome de terceiro, do Laranja, né? Bem, que o tal de Jair Renan teria sido até namorado da filha do Rony Lessa, assassino de Marielle Franco, processo que não termina no Rio de Janeiro, por sinal, só vai terminar quando o Bolsonaro não for presidente da República, né? Todo mundo sabe, isso e ele, a impressão que dá é que era assim, ele era um churrasco lá, que ele ia comer com essa turma, que ele é criminoso, não como representante do Brasil. Então, a forma como ele estava vestido, eu nunca vi na história do Brasil isso, nunca vi. Na história do Brasil republicano, nunca numa visita de chefe de Estado, ele vestido como um marginal. E ele não conseguia andar. Esse que é o problema, ele não consegue andar. Aí, ao lado, tinha, claro, um oficial russo, naquele passo de ganso, pá, 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 e eu acho que ele quis imitar. Mas aí virou uma coisa patética, porque ele é um capitão, era um mau soldado, saiu com desonra do exército, ele não consegue andar, o idiota. Um negócio assim
Patético. Bem, além disso, foi humilhado pelo governo russo, e não é ele, somos nós. Né? É sempre bom destacar, somos nós, porque o Jamil Chad, no UOL, logo cedo, né, ele disse lá, vou colocar manchete, russos exigem Bolsonaro confinado até encontro com Putin e tal. Quer dizer, não fizeram isso com o presidente da França, claro, com Macron e nem com o chanceler, que foi hoje lá da Alemanha, claro que não. Faz com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é nada. O Bolsonaro é nada. O duro que esse criminoso é presidente do nosso país. A humilhação não é para ele, a humilhação é para nós. Bem, além disso, né, ele fez agora uma visitinha ao Kremlin, e aí, para minha surpresa, acho que de todos nós, quem estava lá? Carlos Bolsonaro. Isso, é o único vereador na história do Brasil que faz visitas internacionais de Estado, porque é uma visita de Estado. Carlos Bolsonaro andando. Se o pai desceu do avião com máscara, ele usa máscara, o criminoso, né? O homem cruel e covarde. O filho, quando foi andar ali pelo Kremlin, ali próximo, ali, foi dar um passeio, estava sem máscara, o criminoso. Agora, a pergunta é, o que o Carlos Bolsonaro estava fazendo nessa visita? Qual é a função dele? Como é possível nós vivemos num país em que o presidente da República organiza uma comitiva com um filho criminoso e que não tem atribuição legal nenhuma? Ele é um vereador, meu Deus do céu. É inacreditável, é inaceitável. Essa quadrilha, sabe, ironiza de tudo, destrói, né? Um negócio assim. Claro, e todo mundo sabe disso. Perceba, não é que o Putin deveria receber no aeroporto o Bolsonaro, provavelmente não recebeu outros, mas deveria ter ao menos um ministro das Relações Exteriores. Sabe quem estava lá? O vice-ministro. E pegou um sujeito lá do protocolo do Ministério das Relações Exteriores russo. Não tinha ninguém de importância, ninguém. Eles não estão nem aí com o bobalhão, nem aí. Né? E aí é claro que é aquela tragédia para o Brasil, que o registro fica para nós esse, né, de desprestígio em relação ao nosso país. Mas tem uma questão interessante, o Ricardo Salles é uma figura patética, né? Todo mundo sabe, foi secretário do Meio Ambiente aqui, por incrível que pareça, de Geraldo Alckmin, registra, hein? Veja como o mundo dá voltas. A Lusitânia roda, o mundo gira, tem todas aquelas coisas, lembra? É inacreditável. E teve problemas com a justiça, quem registra-se. Bem, ele foi ministro do Meio Ambiente, todo mundo sabe, né? Ele postou que o Bolsonaro tinha impedido a Terceira Guerra Mundial e usou o logotipo da CNN Brasil. E numa outra postagem, que eu estava justamente vendo aqui, usou a revista Time. Sim, colocou a revista Time e que ele receberia o prêmio Nobel da Paz, ele, Bolsonaro. Isso é ridículo. Depois ele disse que foi uma brincadeira, uma piada, mas usando o logotipo da CNN Brasil, meu caro, que piada! E usando a revista Time com o prêmio Nobel da Paz, que piada é essa? Mas sabe o que é mais estranho de tudo isso? É que os nazifascistas bolsonaristas acreditaram. O Zé Carioca, por exemplo, deu louvor àquilo, deu pulos de alegria, dizendo que o mundo estava reconhecendo o brilhantismo de Bolsonaro, o Zé Carioca. Isso, e milhares de nazifascistas bolsonaristas espalharam pelas redes sociais que o mundo estava se curvando para Bolsonaro. O ministro de Turismo, que é um idiota, né? O ministro de Turismo também postou todo satisfeito e mostrando que o homem da paz era Bolsonaro. Como é possível esse homem, com as mãos sujas de sangue, de mais de 630 mil mortos da Covid-19, ser o homem da paz? Alguém que distribuiu armas a um monte, liberando que nós teremos um problema terrível, já estamos tendo e teremos muito maior no futuro com essa liberação irresponsável de armas. Alguém que transforma um torturador em herói nacional, Coronel Ustra. Como é que um homem, só para não podia fazer, ele não tem currículo, ele tem capivara, porque ele é criminoso. Né? Eu não vou listar todos os crimes que o Bolsonaro cometeu contra os direitos humanos, contra a nossa história, e é sócio do Adriano, que era, no Rio de Janeiro, um matador de aluguel. E ele sabia que ele era um matador de aluguel. Né? Não sei se tinham outras relações com ele, não sei.
tem de investigar. Quando ele sair do governo, vai ser investigado, ele vai terminar na cadeia. Mas ele não pode ser chamado de homem da paz. Como é o homem da paz? Ele é um homem da guerra e da guerra suja. Da guerra suja. Para lembrar uma expressão da Argentina durante a ditadura militar. A guerra suja. Não é da guerra, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, naquele teatro de guerra com temperatura abaixo de zero, em tudo aquilo que nós estamos assistindo, que eu espero, todo mundo torce para que não ocorra um conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia. Não aquilo. Inclusive a caterva que levou, o Ramos, o general Pateta, conhecido como Heleno, etc. Você imagina esse pessoal na guerra Rússia e Ucrânia? Imagina, eles ali na frente de batalha, eles iam fugir, são desertores, iam cair fora, porque é gente covarde, né? É gente covarde que nunca deu um tiro. Nós pagamos esses caras durante décadas no ensino para serem o que eles são. E eles foram promovidos, o que é pior. Não o Bolsonaro, que saiu com desonra, mas os outros terminaram com 4 estrelas. General de exército, nunca trabalharam. Nunca trabalharam. O general Pateta, quando passou pelo Haiti, só criou problemas. Eu vou, inclusive, dar ao Ramos e ao Pateta o troféu Enxada de Ouro, porque eles nunca trabalharam, passaram a vida inteira mamando nas tetas do Estado, sem trabalhar. Né? Que eu queria ver eles ficar na Amazônia, ali na fronteira com a Colômbia, impedindo, na época, que os guerrilheiros usavam como santuário o território brasileiro. Eles estavam lá lutando? Estavam nada. Estão aí na fronteira com o Paraguai, entre a droga, as armas, a toda hora. Não estão. Eles querem ficar no Rio de Janeiro, que é incrível, eles adoram o Rio, né? Claro, ninguém quer ficar na fronteira com a Colômbia, na fronteira com a Bolívia, com a Guiana, com a Venezuela. Aí, nada. É um exército brancaleone, é ridículo. Para ter esse exército, é melhor extinguir. São todos assim? Não. Claro que não. Mas nós vamos ter que discutir o novo governo que for, o novo Congresso, ter uma política de defesa, que aí a culpa é do Congresso, que nós não temos a política de defesa, e discutir para que Forças Armadas e quais Forças Armadas nós queremos no século XXI, na terceira década, com as condições econômicas que nós temos. Isso é fundamental. Então, eles acreditaram. Eu fui passando tudo aqui e fui vendo. E os nazis, eles são tão fanáticos. E aí, se tivesse o Goebbels vivo, né? Vocês imaginam? Na época dele nem televisão tinha, mas tinha o rádio, eu tinha o cinema. Vocês imaginam o que eles fariam, né? E as pessoas acreditam. É incrível. Aí eu fico pensando, mas será que é devido à despolitização? Não, é fanatismo puro. Mas se ele fosse um tremendo orador, um sujeito brilhante, sedutor, carismático, não, ele é um idiota. Bolsonaro é um idiota. Eu tive com ele 40 minutos. Ele é um idiota. Ele não entendia o que eu falava. E não é só isso, tudo que ele fez já no governo, todo mundo vê. Pior, no encontro com o Putin, porque tem o problema da questão dos exames, etc., eles vão sentar naquela mesa semelhante à que foi usada com o presidente Macron, né? Porque ninguém sabe quem vai fazer o exame dele. Até o momento, os exames dizem que seria o médico da comitiva brasileira, mas parece que não, é o governo russo. Isso nós logo saberemos também, essa questão vai ser logo devidamente esclarecida, né? E o governo russo disse que só pode ter um tradutor. Então, na conversa, só vai estar num canto, aqui na ponta. Putin, nessa ponta. Bolsonaro, o trator. Não vai ter ninguém do Itamaraty para auxiliá-lo. Vocês imaginam o que vai acontecer? O Putin veio da KGB, Polícia Política da União Soviética. Sim, porque o Bolsonaro e a idiotia do nazifascismo bolsonarista acham que o Putin é conservador. Eles não sabem. Primeiro, o Bolsonaro e sua caterva não é conservador, é nazifascista. Aquilo que eu sempre destaco. Uma coisa é ser liberal, outra coisa é ser conservador, são coisas diferentes politicamente falando, e na história inglesa isso fica muito claro, nem do mundo ocidental, e outra coisa é ser nazifascista. Os bolsonaristas fanáticos são nazifascistas, não são aqueles que votaram no Bolsonaro em 2018, é uma outra conjuntura, estou me referindo a esses que estão com ele até agora, são nazifascistas, né? Só não fazem coisa pior porque não conseguem, graças a Deus. Uma parte porque são preguiçosos, né, vagabundos ou mandriões, se assim preferir, de forma mais educada. Outros que eles não têm capacidade intelectual, né, de construir algo que eu sempre digo, a interpretação é daquele, depois todo mundo copia. Eles não têm condições de construir partido, organizações em massa,
intelectuais orgânicos, né, e construir uma visão de mundo, né? Eles não conseguiram. Tanto que, em certo momento, eles achavam que o seu intelectual era o Jim Jones da Virgínia. Imagina, o porno-filósofo, que era um idiota, né? Esse idiota que servia aqui comida requentada como se fosse um prato recém-preparado, da extrema-direita norte-americana. Eles achavam que aquilo era um filósofo, parou no antigo ginásio, na primeira série. Um sujeito, um idiota, que não tinha nada, era Ctrl-C, Ctrl-V. Ele não criou nada. Qualquer um que, apesar que muitos dos que falaram contra ele quando ele faleceu, né, o adoravam, ou respeitavam. Jornalistas, filósofos, gente que editava livro, artigo, entrevistas. O sujeito foi entrevistado na Rede Globo. Sim, com todo respeito. Imagina o porno-filósofo, que hoje está lá no inferno disputando espaço com o demônio. Então, vocês imaginam a mediocridade que nós temos aqui no Brasil. E os nazifascistas bolsonaristas são isso, são medíocres, né? E acreditaram. E começaram a espalhar. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, está na revista Time. Ele parou a guerra, impediu a Terceira Guerra Mundial. Aí todos felizes. Só faltou o Mala, o pastor Mala, né? Eu estou aguardando o pastor Mala, pode ser que, inclusive, ele se pronuncie. Grande Mala, estou com saudades dele, porque quando o Mala não fala, falta alguma coisa na minha vida. Então, eu estou aguardando o pastor Mala falar também. O Putin não é conservador coisa alguma. Não tem nada a ver. Isso é ignorância, precisam estudar. Se vocês quiserem, eu posso dar uma bibliografia para entender o que era a Rússia, depois o que foi a União Soviética e o que é a Rússia hoje. Então, vocês precisam estudar, entender a cultura russa, os clássicos da literatura. É o mínimo para saber quem é o Putin, um agente da KGB, da polícia política, que, no momento da desagregação da União Soviética, final do governo Gorbachev e Boris Yeltsin, né, foram muito espertos, saltaram para a estrutura de Estado em cargos mais poderosos e depois tomaram as empresas estatais e privatizaram para eles, né? E aí surgiram esses grandes milionários, a maior parte, tudo envolvido em negócios nebulosos e criminosos e tal. E o Putin, que foi uma criatura inicialmente do Yeltsin, depois ganhou um voo próprio, deixou o Yeltsin de lado e se perpetuou no poder, em algumas vezes trocando a presidência por ser primeiro-ministro, presidência com o Medvedev, e nos últimos tempos nem isso é mais preciso para ele manter o seu poder. E dentro da tradição russa, como se fosse um velho czar. Se você olhar, a tradição russa nunca teve democracia plena, né? Teve um breve período ali, no final do Gorbachev e início do Boris Yeltsin, que estava começando a se construir uma sociedade civil relativamente autônoma do Estado, mas, porém, veio o Putin, e o Putin até persegue os opositores, censura, tudo isso que nós sabemos. Não é que é a mesma coisa do czarismo, nem do comunismo, não é. Você tem ainda um relativo espaço para poder dar uma respiradinha, tal, que não tinha nem do czarismo, nem do comunismo, mas está muito longe de ser democracia. E os nazifascistas bolsonaristas amam o Putin, e aí por razões do que eles chamam da política, entre aspas, de gênero, que é uma maluquice do nazifascismo bolsonarista que o Putin exerce, aprovando leis absurdas, como em relação à questão dos homossexuais, etc, 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 etc. Né? A relação que ele tem com a Igreja Ortodoxa, e por aí vai. Então, e pior, nessa reunião, o Putin é muito bem informado. Os quadros do Partido Comunista eram muito bem informados. Eu vi entrevistas do Putin, ele domina a história na ponta da língua. Fala bem, muito esperto, conhece várias línguas, tem experiência de Estado e como superpotência, porque na época da Guerra Fria tínhamos duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. E depois, com o poder, ele reformou toda a estrutura das Forças Armadas da Rússia, né? E basta ver o deslocamento de tropas agora na fronteira da Ucrânia. E o armamento hiper moderno, super moderno. E ele conhece toda a história da Rússia, os problemas da Rússia e Europa Oriental, os conflitos com a OTAN, Estados Unidos, relações com a Alemanha, que tem certas particularidades, etc, etc, etc. E tem toda a história na língua. Eu vi ele falando, realmente, esse é um quadro bem preparado, porque ele, na perspectiva dele, ele defendia aquilo com a maior facilidade e tal. Domínio que, evidentemente, o Beócio, né, não tem, o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro é um idiota. Então, o temor, e nós teremos certamente muita coisa a contar nos próximos dias, é o que ele vai falar numa sala fechada com o Putin, só tendo um tradutor.
O perigo é o Putin certamente vai enrolá-lo, como bem desejar, e se tiver algum documento que sintetize o teor da reunião, sem a presença de ninguém do Itamaraty que tem algum discernimento para impedir que o Bolsonaro fale bobagem, porque ele sequer conhece o mapa da Europa Oriental, quais são os problemas com a Ucrânia, o que quando se refere à Crimeia, o que tem a ver a Crimeia, a história do século XIX, as questões do Império Russo, a Ucrânia na Segunda Guerra Mundial, ou ainda durante a Revolução Russa, lembrar a presença dos anarquistas na Ucrânia, Nestor Makhno e o Exército das Máquinas Vermelhas. A Ucrânia estava rachada entre os nazifascistas, até antes do nascimento do nazifascismo, no reacionarismo terrível na Ucrânia. Do outro lado, você tinha os anarquistas, o Nestor Makhno, né? E tem a presença dos bolcheviques. E aí o Exército Vermelho entra na Ucrânia, derrota os nazifascistas antes de ter nazismo. Quando eu falo nazifascista, entenda-se que essa derrota é 10 anos antes da ascensão do Hitler ao poder, né? 10, 11 anos na Alemanha. Né? Eu estou falando dos reacionários da Ucrânia e depois massacra os anarquistas. Né? E o Exército Vermelho, criado por Leon Trotsky, comandante do Exército Vermelho, e impõe a ordem soviética à força, da futura União Soviética, porque vamos pensar sempre cronologicamente, que nasce em 1922. E por aí depois todas as relações que vai ter no interior da União Soviética, com o predomínio da Rússia, a língua russa como a língua de toda a União Soviética prioritária, os problemas que vai ter com a Ucrânia, tem a questão da fome dos anos 30, etc, etc, etc. Bolsonaro não sabe nada disso. Bolsonaro, se pegar um mapa, falar, identifica onde fica a Ucrânia, quais são as questões que dividem hoje a Ucrânia e a Rússia, ele não tem ideia. Falar de OTAN, ele pensa que a OTAN é uma espécie de comando vermelho, a ADA, todas as coisas que tem lá no Rio de Janeiro, né? Porque ele não tem nem ideia, ele acha que são uma organização criminosa, ele não conhece nada, né? O filho também não sabia. Lembra que o filho estava tentando estudar, correndo assim no celular, porque se fosse designado embaixador, não ia ter condições de responder a sabatina do Senado Federal. E vocês sabem que as sabatinas do Senado Federal são aquela festa, né? Aquela festa que a gente sempre assiste, que não é sabatina coisa alguma. Ainda bem, né, que aí o Governo pegava tão mal a essa designação que ele acabou substituindo, ficou muito tempo vazia, sem titular, a Embaixada do Brasil em Washington, pelo Foster, que é um olavista. Isso que é o pior. Um olavista, que estava, inclusive, no dia do enterro do Olavo de Carvalho, ao lado do Alan dos Santos, né? Sim, o foragido da justiça brasileira ao lado do embaixador do Brasil. Né? E, inclusive, Alan dos Santos vai lembrar que postou, é um homem conservador, religioso, em nome de Jesus, Deus no comando. Veja a postagem que ele fez agora, como ele se refere ao ministro Alexandre de Moraes, numa linguagem. Eles se acham conservadores. Insisto a vocês, esse canal tem esse papel também de educação política. Isso não é ser conservador. Né? Não é ser liberal. Eles estão no campo fora da democracia. Eles não estão no campo constitucional aqui. Não, eles estão fora. Por isso que eles vão tentar fazer tudo para desqualificar o processo eleitoral de 2022. E o terrível, para nós, olhando a visita do Bolsonaro, é como o Brasil fica na foto, né? Porque é uma humilhação que estão fazendo com ele lá. Agora, o tal de Mozart, não é Mozart, para eles é tudo diferente. Um tal de Mozart, que diz que quer ser candidato a deputado federal por São Paulo. Todo picareta vem para cá. O general Pateta, o nome dele é Pateta, o apelido é Heleno, quer ser também candidato aqui. Né? O capitão Tarcísio, que é um paspalhão, quer ser candidato a governo. Todos falsificando o domicílio. O Dudu Bananinha nem precisa dizer. Esse tal de Mozart, eu recebi agora aqui, postou um vídeo do Bolsonaro, que tem uma música ali, inclusive, comendo lá, presumo que seja ali no hotel, não sei se é no hotel, e é um hotel hiper chique, eu não sei, precisava dar uma olhada melhor naquela imagem, e comendo no estilo Bolsonaro. Né? Falando comendo no estilo Bolsonaro, vocês entendem rapidamente do que eu estou dizendo. É isso, uma vergonha, algo inacreditável, os caras acreditarem que ele pode receber o Prêmio Nobel da Paz, que ele impediu uma guerra, tudo, porque ele é uma liderança mundial. Imagina, o Brasil é um Estado pária na comunidade internacional. É isso.
eles escreverem bobagens, tudo bem. O duro que os fanáticos acreditam, senão não seriam fanáticos por definição. É isso. Se você gostou dessa e tantas outras lives no meu canal, deixa eu entrar aqui para não dar um número impreciso, os senseis estão chegando a 655 mil inscritos e em número de visualizações nós estamos chegando a 127 milhões de visualizações. Indique o canal a um amigo ou amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Você pode também ser um apoiador, isso é uma outra coisa, tem duas formas de ser apoiador do canal, você entra e escolhe qual das duas formas, porque é importante, você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático. Lembro que no Twitter você pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, algo fantástico, no Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã com novas notícias do Beócio na Rússia, dá até poema, viu? Ou dá até livro na base da gozação. Triste é que ele representa eu, você, nós, representa o nosso país. É uma vergonha. Nos encontramos amanhã. Até.